Tudo bem, gente, vamos examinar tendências de mercado vista no dia 15 de julho de 24. Já estamos na metade do mês de julho, já estamos começando o segundo semestre e ele anda correndo. Eu sou o professor Securato, sou coordenador do Laboratório de Finanças da FIA. FIA é a Fundação Instituto de Administração, a fundação formada pelos professores do Departamento de Administração da FEA-USP. Eu fui professor titular da FEA-USP, também titular da FEA-PUC, e na PUC continuo ainda dando aula no mestrado, muito prazer. Bem, eu quero falar hoje, vou falar da taxa de juros, depois eu quero falar de um monte de coisa aqui. Eu quero primeiro que, se alguém quiser tirar uma foto aqui desse quadro, tire uma foto agora enquanto está limpinho, né? Porque daqui a pouco eu vou escrever. Então foca bem nesse quadro, por favor, porque se alguém quiser tirar uma foto, é um resumo dos principais números da economia mundial, tá bom? Então, se alguém quiser tirar uma foto agora, ó, dá uma enquadrada, espera um pouquinho para o pessoal tirar uma fotografia. Tudo bem, vamos começar falando da nossa velha inflação, né? Do nosso bom Selic. Então, 2023, né, estão cansados de saber que o Selic rendeu 13%, contra uma inflação de 4,40%, o que deu ganho real de 8,60%, e para cada 1% a mais que você pagar de juros reais sem precisar pagar, né, são 100 milhões de reais, 100 bilhões de reais que você paga a mais de juros. Como é que estão os juros durante 2024? Então, nós estamos acabando junho, né, com 0,21 de inflação. Então, a inflação do mês foi 0,21. Qual era a expectativa? 0,30. Então, já deu menos do que o que se esperava. No semestre, até agora, nós estamos com 2,48, tá certo? Juros sobre juros, essa é somada dá 2,45, mas faz o efeito juros sobre juros, dá o 2,48. Então, a grande questão, né? O que se espera para o ano todo, quer dizer, qual a perspectiva, né, que a gente tem para julho, né, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, tá certo? Bom, a ideia geral aqui, né, da inflação, a inflação está numa faixa de 3,93, quer dizer, eu não sei como é que os caras conseguem acertar esse 0,3, mas enfim, vamos deixar. É 4%, né, de inflação. Como é que está a Selic? A Selic, nós já falamos algumas vezes, está assim, olha, a Selic está assim. Ela começou com 11,75, foi de onde ela parou aqui, né, 11,75, que ela vinha de começo do ano de 13,75, com o tempão, tal, depois caiu e tal, e terminou 11,75. Agora está começando no ano de 75, agora está no 10,50, e todo mundo jura por Deus que vai até aqui, né, junho, né? 10,50 e todo mundo jura que vai para 10,50 até o final do ano. Se isso for verdade, deve dar uma inflação no total da ordem de 11% ao ano. Então, 11%. 11 contra 4, né? 6 seria 7, né? 7%. Nós estamos pagando uma taxa de juros real, né? Taxa real de 7%. Bom, então, a primeira coisa importante nós estamos com uma inflação razoavelmente controlada, tá? A inflação, nossa inflação, deixa eu mostrar mais minha cara. A inflação não está muito complicada, né? Não se sente nenhum movimento, né, entre oferta e procura, de defasagem entre oferta e procura. De vez em quando sobe um pouco o arroz, porque ia faltar arroz, aí não vai mais faltar arroz. Será que vamos importar arroz, vai precisar mais? Tal. Então, eu acredito que realmente uma inflação na faixa de 4% no ano é um número bom. E eu acho que o 11% de juros, 1% da Selic, né, acho que essa é a questão que dá os 7%. Então, eu acho que dá para baixar mais um pouco, pelo menos mais um ponto deveria baixar, na minha opinião. Qual a perspectiva de PIB?
para PIB está 2,3. Não, agora é 2,4. 2,4. Tá bom. Então, nós estamos na faixa de 2 a 3%. Não vai dar 3, deve dar uns 2,7, 2,8 nessa faixa. Tá? A parte de emprego, 7% de desemprego. Em 100 milhões de habitantes. Quer dizer, a situação do Brasil, tá, é razoável. Tá? O que é que a gente viu outro dia? Outro dia o dólar estava a 4,95 no começo do ano. Mas foi 5,60, 65. Agora está 5,42, hoje estava 5,44, por causa daquele negócio do Trump. Bom, deve cair, deve ter uma tendência a exportar. Começa a parte de exportação, agora no segundo semestre. Na exportação, o exportador fatura em dólar e ele é obrigado a fazer o quê? Converter esses dólares para reais, tá certo? Então, não vejo a economia brasileira com todos esses problemas. Mas precisa fazer o controle de custos. O problema da dívida. Né? A dívida do Brasil. Bom, é disso mais ou menos que eu queria falar nessa tabela que está aqui. Tá? Aqui está a relação dos países em ordem crescente de PIB. Então, vocês podem ver, por exemplo, que os Estados Unidos tem um PIB de quase 27 trilhões de dólares, depois vem a China com quase 10 a menos, né? Porque aqui é 27, né? Praticamente, contra 17, 18, de 9 a 10 trilhões de dólares de diferença aqui. Aí vem a Alemanha, e aqui começa a formar, né? A Alemanha, você pega aqui a França, você pega a Itália, você vai formar a zona do euro, tá certo? A zona do euro deve estar dando uns 14 trilhões de dólares, tá? Aí você tem o Japão, né? A Índia e o Reino Unido, tudo na faixa de 4 a 3 trilhões. E depois vem o pessoalzinho aqui dos dois, ó, que é a Itália, o Brasil e o Canadá. O Brasil hoje é a nona economia do mundo, com base no ano passado. Veja, a Rússia, né, que é a segunda potência, né, mundial em termos de armamentístico, tá certo? Ela está com 1,86 trilhões de dólares. Né? E tem uma população, né, menor que a do brasileiro. Então, se você fizer o PIB per capita, tá? Nós temos um PIB maior, mas o PIB per capita é menor. Agora, onde é que está esse PIB? Está distribuído na população? O nosso PIB está distribuído na população, porque é o que a gente produz. Né? A Rússia não, ela tem que pegar um monte desse PIB aqui e fazer arma, cara. Ela está em guerra, ela está constantemente tendo que mostrar, né, mundialmente onde é que é o seu potencial. Quer dizer, qual é o grande potencial? Dá uma olhada. Um país que tem um PIB de 1 trilhão e 800, enquanto outro país, países que tem 3, 4, aqui é quase mais de 10 vezes, né, o tamanho da economia. Então, esse país ele vai aplicar muito no quê? Em ter uma coisa chamada reservas em dólar. Para quê? Para poder municiar o seu armamento. Tá? Então, dá uma olhada no tamanho da reserva, né? Quase 600 bilhões de dólares. Tá? Você olhar a China, então, ela tem 3,2 trilhões de dólares. Né? Tá certo? Por quê? Porque consegue exportar, tem um grande volume de exportação, tem um PIB, né? Um PIB muito grande. Então, veja, do ponto de vista dessas relações, bom, o Brasil já é a nona economia do mundo, uma população razoável, então tem um PIB per capita razoável. Agora, o que é mais interessante, muito interessante, que eu quero mostrar, são as reservas cambiais. O que é reserva cambial? Reserva cambial é quanto você tem seu nome país de dólares, tá certo? Para eventuais problemas que você tenha de pagar exportação, de pagar dívida externa. A nossa dívida externa dá uma faixa de uns 100 bilhões de dólares, 120 bilhões de dólares em dólares. Tá? A dívida interna é outra questão. Essa questão da dívida interna, que é muito interessante, tá?
que está intimamente ligado com a questão do gasto público, de você emitir, tá certo? Fazer emissão de títulos de dívida para carregar a sua economia. Então, veja, os Estados Unidos ele tem títulos públicos. Veja, os treasuries que todo mundo quer comprar, tá? Ele tem 122 do PIB, mais de 100% de emissão de títulos, e o mundo está comprando. Qual a reserva dos Estados Unidos? Você tem reserva, ele é emissor da moeda, ele é emissor da reserva. Tá? Aí quando você vai para a China, você vai ver que a China tem uma dívida baixa. Bom, por que a China tem uma dívida baixa? Porque a China tem um regime econômico, um regime político, onde ela pode pagar, né, de uma forma, ela paga mais ou menos o que ela quiser. Ela paga um mínimo que dá transformação em comida, moradia, enfim. Ela não tem essa preocupação de gerar a dívida. Mesmo porque ela tem uma quantidade de reserva de 3,2 trilhões de dólares. Tá? Há uns 2 anos atrás, era 3,4. Tá? Aí ela pegou 3 trilhões e 200 bilhões e 400 bilhões, agora 3 trilhões e 200 bilhões, ela gastou 200 bilhões aí aplicando em algum lugar por aí. Tá? Parece que em reais vai vir 80 bilhões, 90 bilhões de reais. Né? Transforma para dólar, você divide por 5, você vê quanto dá. Bom, muito bem. Dá uma olhada na dívida do Japão. Né? Por quê? Porque o japonês não tem onde aplicar. Então ele vai comprando o título do governo japonês, ele vai comprando o título do governo japonês. E a dívida é 200% do PIB do Japão. Esse é o tamanho da dívida do Japão. E está tudo bem. Tá? Olha o tamanho da reserva que o Japão tem. O Japão tem em dólares 1,26 trilhões de dólares para qualquer problema. Dentro desse quadro aqui, dá uma olhada na dívida do Reino Unido, mais de 100% do PIB. A da França, mais de 100% do PIB. A da Itália é extraordinária. A dívida italiana é 156 do PIB que eles podem produzir, cara. É tremendo, tá? Qual a dívida do Brasil? 75. Então, se você percebe, né, a posição do Brasil aqui, ó, quando você começa a olhar a posição do Brasil, tá? A posição aqui do Brasil, essa posiçãozinha aqui, você vê que as coisas não estão tão ruins assim. Olha, 2 trilhões e 130 bilhões de PIB. Vai aumentar aí tá bom, né, 2,5, tá bom, você está feliz? Põe 2, pô. Bom, então vamos continuar sendo mais ou menos a nona economia do mundo. A nossa dívida é 75% do PIB. Olha aqui, dá uma olhada desses países que eu coloquei aqui, dá uma olhada aqui, é uma das menores, exceto a Rússia. Exceto a Rússia. Por quê? Porque a Rússia não faz dívida interna. O povo lá come e gasta. Então não tem que ficar fazendo, o governo não tem que ficar, eu preciso pagar tanto de educação, tanto disso, tanto daquilo. Não tem, os países que têm um tipo de gestão política não tem essa preocupação. Como vocês podem ver aqui, o caso da China, né? A dívida dela em relação ao PIB é baixa. Tá certo? Como vocês podem ver aqui em relação à Rússia também, tá certo? Então, o Brasil é um país de 2 trilhões de 100, deverá ser uns 2 trilhões e 400, dívida 75, pode crescer um pouco, e vai ter o déficit público, controle, né, de custos, né, o problema do déficit vai aumentar para 78%. Temos 357 bilhões de dólares de reserva, tá certo? A população. Então, a posição do Brasil comparativamente ao mundo não é uma coisa muito interessante. Eu só coloquei aqui a Argentina para vocês verem como a situação da Argentina é complicada. Primeiro, o PIB dela não é na ordem de tri, tá? É 670 bi. Então, já é um problema. Claro, a população dela é bem menor, tá? A dívida PIB
Está em 88,4, eu acho que não está mais, esse número aqui para mim está ultrapassado, já deve estar mais de 100, mas esse número é verdadeiro, é o último número que eu consegui. É a reserva, tem 22 bilhões só de reserva. Então as reservas, tipo, não, vamos trocar, a moeda é o dólar. Bom, se a moeda for o dólar, eu tenho que transformar cada peso lá, um monte de pesos em $1. Só que eu não tenho os dólares para fazer essa transformação. Então não dá para... Vai dolarizando na marra. Como é que é dolarizar na marra? Um dia o dólar está a 1.400 pesos, no dia seguinte está a 1.800 pesos, no outro dia está a 2.000 pesos, e vai continuar assim. Por quê? Mesmo porque o país não tem a massa de dólar suficiente. Né? O que se estima é que, fora da economia, da estrutura da economia, você pode ter aí mais uns 40, 50 bilhões de dólares fora da economia formal. Tá bom? Então, essa é uma visão geral para vocês imaginarem que o Brasil está numa situação bastante interessante entre o seu PIB, a proporção do seu endividamento, as suas reservas de dólares, a situação de uma inflação na faixa de 4% no ano, tá certo? E vamos pagar uma taxa de juros de 11%. Aqui que poderia cair um pouquinho, pelo menos 1%, que seria 100 bilhões de reais pagos a menos em juros. Tá bom? O fato importante é que a inflação vem, né, melhorando em relação às expectativas. Vamos ver o que vai acontecer por cá. A gente vai ter um pouco do efeito Rio Grande do Sul ainda para considerar. Tá bom? Boa semana a todos, prazer em vê-los depois do feriado. E bom final de férias de julho para quem tem férias em julho, tá bom? Então, boa semana. E aí, curtiu o vídeo? Então inscreva-se, dê o like para não perder nenhum dos próximos vídeos de tendência de mercado aqui no canal da FIA Lab Finprovar. Tchau!